Viva, seja bem-vindo. Está a começar mais uma entrevista nesta série especial 50 anos, Vozes de Independência. Fátima Betancourt é uma das vozes mais discretas e atentas da literatura cabo-verdiana, professora de formação, cronista por vocação. Tem escrito sobre o cotidiano do arquipélago com um olhar que atravessa o tempo e nos devolve o país em pequenas imagens, grandes perguntas. Vive atualmente na ilha de São Vicente, depois de 32 anos na cidade da Praia. Teve experiência radiofónica em várias paragens e prepara neste momento o seu 10º livro. Hoje, aqui neste especial, 50 anos Vozes de Independência, vamos conhecer a leitura que ela faz do percurso do país ao longo dos últimos 50 anos. Viva! Fátima, muito obrigado por receber a Rádio de Cabo Verde para este exercício que não é apenas de memória, também é de reflexão crítica sobre o percurso do país. Onde é que estava e como é que viveu já agora os dias de independência em 1975? Tem essa memória? Gostaria de partilhá-la com os nossos ouvintes. Obrigada, Carlos, por ser lembrado de mim. Já estou afastada de tudo há tanto tempo. Onde é que eu estava? É a pergunta. Olha, realmente o lugar onde é que eu estava só é surpresa no 25 de Abril, porque a independência eu é que vim atrás dela. Eu vim de Angola e logo a seguir veio a independência. Mas o 25 de Abril deu-se quando eu estava em Luanda ainda. Era professora em Angola? Eu dava aulas e trabalhava na Rádio Nacional de Angola. E eu sempre ia de boleia com uma colega minha que por acaso era casada com um militar. Então nesse dia entrei no carro e eu vi que o homem estava com uma cara muito carrancuda, mas eu pensei que era algum problema lá doméstico do casal, eu não dei muita importância. Mas no meio do caminho, a mulher dele, que era minha colega, voltou-se para trás e disse-me: caiu o regime. Eu disse: caiu o quê? Mas será coisa que cai alguma vez? Portanto, era um casal português. Portugueses, os dois. Então ela fez-me sinal para não falar mais sobre o assunto, porque o marido estava uma pilha. Então deixamos os meninos dela no jardim e foi ficar na escola. Eu e ela ficamos na escola onde trabalhávamos e o marido seguiu a vida dele. E lá então nós fomos a correr para a casa de banho, porque havia muitas mulheres de militares naquela escola. Então a gente não podia tocar nesse assunto. Em Luanda ninguém tocava nesse assunto durante 48 horas. Deu-se o 25 de Abril, só 2 dias depois é que na rádio se conseguiu falar nesse assunto. Porque era tudo segredo, estava tudo em segredo de Estado. Mas uma revolução que está na rua, está em segredo de Estado aqui. Mas era assim. E portanto, não acompanhou a efervescência aqui em Cabo Verde? As coisas se precipitavam um bocado? Acompanhei grande parte, sim. Ainda as revoltas lá da Ribeira Bote, aquela tomada da rádio, aquelas coisas eu acompanhei, eu já estava aqui. Porque quando eu vim de Luanda, eu vim num avião das Bahamas, com uma tripulação que só falava inglês. Então foi uma viagem turbulenta. Porque lá a bordo só mulheres de militares, eu era a única pessoa que dizia alguma coisa em inglês. Então todo mundo vinha para mim para eu ir traduzir as coisas que eles queriam. Então passei um bocado aflita porque eu vinha com uma filha no colo, que era a Cláudia, e outra na barriga, que era a Josina. Então 2, uma em cima da outra, era demais. Foi assim, eu cheguei, ainda apanhei, o Humberto foi-me buscar no Sal, ele já estava cá, tinha terminado o curso. Tinha vindo para Cabo Verde naquela correria que todo mundo saiu a correr para vir. Aliás, como eu, mais ou menos, a minha ideia não era sair de Angola tão cedo. Mas quando começamos a ver a confusão a armar-se, já mataram um taxista, começaram o povo a sair à rua, tiros de vez em quando, então chegámos à conclusão que era melhor eu vir, até porque eu estava grávida. Depois chegava um ponto em que a TAP próprio não me trazia. E eu realmente nem vi na TAP, vi nesse tal avião das Bahamas. Mas ainda apanhei grande parte daquela turbulência em São Vicente, quase toda. E que país é que encontrou já agora? Naquela altura? Sim, qual é que... Naquela altura estava tudo a ferver.
Estava tudo a ferver, havia muita malta que tinha vindo de fora. Eu já tinha uns anos que eu estava fora de Cabo Verde, porque quando eu cheguei a Angola, eu ia da Guiné para Angola, passando por Cabo Verde, claro. Então já tinha alguns anos fora, eu não tinha muita ideia de como é que estava o ambiente aqui. Mas pelo que eu via, havia uma efervescência de tal natureza, uma vontade de pôr tudo quanto era português fora daqui, mas era uma coisa um saneamento terrível, um saneamento, uma coisa terrível. Não houve mais violência porque este povo de São Vicente não é de grandes violências. Eles gostam muito do soco, estilo cowboy. Só que naquela altura a revolução não era de soco, era de outras coisas. Mas realmente foi uma época bastante agitada, muito agitada. Eu lembro que houve uma noite, nessa tal época da invasão da Ribeira Bote, houve uma noite que a gente pensou que no dia seguinte ia estar a rua cheia de mortos, porque era tanto tiroteio. Foi um fulano, eu estava em casa dos meus pais. Estava-se a libertar a zona. Naquele momento ainda não era libertar zona, ainda era abrir caminho, tapar estradas para ninguém mais passar. Então era abrir caminho para receber quem fosse atacar a Ribeira Bote, que ele já estava com a bandeira no ar e o coquetel Molotov e todo o material preparado para receber os portugueses que tinham vindo da Guiné. Tinham vindo uns barcos de guerra cheios deles e eles estavam a querer agredir mesmo, já tinham vindo à cidade com umas correntes e umas coisas e já tinham agredido várias pessoas, então estavam lá preparados para eles. E em termos sociais, como é que se vivia na altura? Qual era a situação? Eu realmente não sei como é que era, porque eu não estava aqui, eu estava fora e antes de estar em Luanda eu estava na Guiné 4 anos. Mas apercebeu-se de como é que estava o país nas vésperas da independência? Havia aquele problema de carências, muitas carências, a gente tinha que pôr em fila para comprar qualquer coisa. Era uma situação muito difícil e havia toda uma agitação política muito grande. Porque ainda... Muitos comícios, saraus... Exato, aquelas coisas todas, e o pessoal do PAIGC tentando aproximar-se da população para explicar o que é que estava a acontecer. Mas, entretanto, a rádio não fazia isso, fazia o contrário. A Rádio Barlavento. A Rádio Barlavento fazia contra-informação. Então, era uma confusão até eliminar esse elemento da Rádio Barlavento, que acabou por ser uma coisa suave, porque não aconteceu nada. Foi só não pegar. Participou nesse episódio? Não, nem pensar. Havia a Rádio Barlavento, a Rádio Clube de Mindelo, não é? Sim, a Rádio Clube Mindelo e a Rádio Barlavento, eu acho que e a Rádio Praia. Sim, a Rádio Praia. Era o que havia. Mas por que é que não participou? Bom, eu realmente, naquela chegada, quando eu vim, como eu lhe disse, eu estava grávida, não é? Pois, não ia meter-se ao barulho. Eu cheguei a ir a um comício, mas eu chegava num comício, toda a gente vinha-me oferecer as cadeirinhas de dobrar que tinham levado para se sentarem. Havia uma mulher grávida, ela é que tinha que ficar sentada. Então, era um ambiente meio agitado que não dava. A minha mãe nem me deixava. Tu não vais para um ambiente daqueles porque de repente pode haver uma confusão qualquer. E tu, neste estado, tu nem correr podes. Então, pronto, eu não participei naquelas coisas, a não ser o que era mais calmo, o que era mais tranquilo. Reuniões, eu cheguei a estar em algumas, mesmo em Angola, eu cheguei a estar em 2, dirigidas pelo Dr. Antero Barros e o Cursinho Fortes, que também estava lá. E eu lembro-me de uma reunião em que eu entrei, a primeira, por acaso. Acabei de entrar, o Cursinho de Fortes me passou a palavra, havia 10 anos que eu não o tinha visto, passou-me a palavra para eu dizer como é que as mulheres aqui estavam reagindo. Eu ia matando o homem, não é? Que surpresa. Sinceramente, aquilo não se faz. Que coisa é essa? Estou acabado de chegar, vê-me sair com uma conversa dessas. E eu tinha passado por Cabo Verde. Já agora estou curioso, o que é que disse? Sobre as mulheres, como é que estavam a viver esse momento? Eu disse, não, as mulheres estão percebendo agora que há algo de estranho que está a acontecer e estão realmente animadas, porque já começaram a fazer reuniões entre si. Quer dizer que estão animadas, pensando que alguma coisa vai mudar para o lado delas, porque elas bem precisam, não é? E foi uma resposta assim muito politicamente correta, improvisada, porque sim. numa reunião com um monte de gente que eu não
maioria eu não conhecia. E o Corsino faz uma brincadeira, isso não se faz a ninguém. É a primeira, tinha que me avisar, vais ter que falar de tal coisa, ok, tá bom. Mas pronto, eu não tinha muito para dizer, porque eu tinha passado por Cabo Verde também, muito pouco tempo, que era só uma licença graciosa que eu tinha. Eu estive aqui há alguns meses, 4 ou 5, segui para Angola. Então não pude aperceber-me de grandes agitações. Naquela altura ainda não havia grandes movimentações, porque ainda não se tinha dado o 25 de Abril sequer, mas as mulheres já estavam, já havia pessoas que chegavam, de vez em quando vinha uma, de vez em quando vinha Elisa, por exemplo. Ela chegou... Elisa Andrade. Exatamente, chegou, a atitude dela já via-se logo que era uma mulher de luta. Então já havia alguma coisa a ferver, mas tudo muito, muito baixo do pano, quase que não se percebia. Só quem estava mais ou menos por dentro do clima da época, não da luta, porque nunca diziam nada sobre isso. A gente ficou espantada quando as coisas começaram a acontecer, porque não sabia. E então era tudo guardado em grande sigilo, porque senão as coisas podiam abortar e não resultar. Era a luta clandestina. E o 5 de julho apanhou-a também aqui em São Vicente? O 5 de julho eu estava aqui em São Vicente, para nós foi o 7, porque claro, vieram repetir depois toda aquela cena aqui, e realmente foi um momento único. Ainda há dias o Presidente da República, José Maria Neves, relembrou precisamente esse 7 de julho de 75, exatamente, com a apresentação dos membros do Governo e também do programa. Pois, exatamente, ali vieram apresentar o tal programa, e aquele momento em que a gente vê a bandeira subir, descer, tudo aquilo dá uma sacudidela, uma coisa terrível, que eu nem no nascimento das minhas filhas eu tinha sentido tão profunda agitação interior como eu senti naquele momento. Uma grande emoção. Uma coisa explosiva. Lágrimas caíam pela cara abaixo de toda a gente. Todo mundo se abraçava, conhecer ou não importava. Toda a gente abraçava a independência, o sonho da independência. Mas havia também algumas pessoas que eram contra. E abraçava a independência. Havia gente contra, sim. A gente acaba por saber que fulanos de não sei qual grupo estão-se a reunir fora da cidade, porque fulano e Beltrano, e daí iam dizendo os nomes principais de quem estava. Às vezes pessoas que tinham estado durante muito tempo com uma atitude contestatária, naquele momento já não contestavam, já queriam continuar na mesma bota portuguesa. Enfim, mas as coisas não são como a gente quer. E foi acompanhando, portanto, os primeiros anos da independência, a reconstrução nacional? Os 5 primeiros anos foram realmente muito bons, muito interessantes até de lembrar, porque era uma entrega total, todo mundo se entregando, claro, há sempre exceções, se entregando a plantações de árvores, a alfabetização e tudo aquilo as tarefas que havia para fazer, estávamos todos empenhados em tudo, quando éramos chamados, olha, queres participar em plantação, toca andar, limpeza de não sei quem, toca andar, todo mundo. A gente não tinha trabalho nem dinheiro para viver, mas cada um encostava-se nos familiares, nos pais. Eu, por exemplo, eu vim de lá, eu pedi exoneração para vir, porque eu já não tinha como pedir transferência naquela maneira que eu via que Angola já estava a preparar-se para começar uma guerra civil, não dava para esperar. Então eu pedi exoneração e vim. Cheguei aqui, não tinha trabalho, então vivia em casa dos meus pais, como eu tinha vivido sempre antes. Quantos anos é que tinha na altura? Quantos anos é que tinha na altura de independência? Eu já não me lembro, mas por aí, 33, 34, por aí. Eu já tinha as minhas 2 filhas, sim, já tinha as meninas, mas não tinha mais idade do que isto. Dizia que os primeiros 5 anos... Aqueles primeiros 5 anos foram muito gratificantes, porque foi como se a gente estivesse num paraíso, não é? Era uma boa vontade para tudo, toda a gente queria ajudar em tudo. Era o Juntamon que estava em voga na altura, não é? Mas passados aqueles 5 anos a coisa começou a cair. Alguns sinais de descontentamento.
de gente que começava a achar que era muito bom se a gente pudesse votar, se a gente pudesse escolher os nossos representantes. Enfim, começou o descontentamento que foi agora gradual. Gradual, deu-se o golpe da Guiné. Em 80, novembro de 80, não é? Por aí, mas acho que um pouco antes de 80, porque eu lembro que em 80 eu fui a Cuba com um grupo de pioneiros e ainda, acho que ainda não tinha acontecido o golpe, que eu me lembro, não tenho essas datas. O Humberto Cardoso tem o livro Assalto à Esperança, Partido Único, tem uma leitura sobre isso. De facto, havia muita esperança em torno do isso é verdade, sonho que da havia, independência. com certeza, mas toda a gente tinha sonhado com aquele momento e com aquela situação da independência. Então, e realmente... As pessoas tinham sonhado com o Partido Único? Ou queriam outra coisa? Muita gente sonhou demais. Sonhou que era um estalo de dedo e tudo mudava. Tudo aparecia caindo das nuvens. Ora, pelo amor de Deus, não é assim que as coisas acontecem. Eu lembro-me que aqui em Cabo Verde, quando se deu o 25 de Abril, todo o mundo dizia nas ruas, aqui em Cabo Verde o único homem que pode servir como Presidente da República é o Dr. Baltazar. Toda a gente dizia isso, mas não era assim. Havia um partido que tinha lutado mais de 10 anos. Como é que agora nós vamos escolher o presidente que a gente gosta e a gente esquece aquelas... Parecia um bocado estranho, utópico. E realmente era utópico. Depois fomos vendo como é que era, como é que as coisas se passavam. E realmente o descontentamento foi graduando cada vez pior, até dar numa fase que já não dava para aguentar mais. E foi pena não ter havido uma abertura política mais cedo. Mais cedo. Foi uma pena. Acha que em 1980 o país já estava preparado para dar esse salto? Esperava, queria. O país queria. Mas na altura já não havia outros partidos, como havia em 74, por exemplo, com o eles PCV, haviam de com vir o criar. PC. Eles haviam de vir criar, porque havia grupos que se reuniam, escondidos e não sei quantos. Mas eu acho que as pessoas queriam sim. Se tivesse aparecido, seria bem aceito. Mas não apareceu e veio demorar ainda bastante de aparecer. Mas quando olha a essa distância, que ganhos o país conseguiu nos primeiros 15 anos? Esses primeiros 15 anos, apesar de todo o horror que eu ouço as pessoas contarem, eu nunca vi nada, nem ouvi contar nada, não sei de nada disso. Nunca vi ninguém próximo de mim a passar por essas coisas. Não ouviu falar das prisões de 77? Não, das prisões ouvir falar sim. Agora, próximo de mim, para eu dizer, não, meu primo estava aqui e agora está na cadeia. Ou o meu irmão estava aqui e agora está a ser torturado. Eu não tive esses problemas, nunca tive. Mas houve quem tivesse e houve problemas mesmo, houve problemas complicados e graves que eu acho melhor a gente criar uma situação de pacificar tudo isso. Porque cada vez, quanto mais tempo passa, mais as coisas se tornam maiores na cabeça das pessoas que não querem aquela época, não aceitam nada que aconteceu, apesar de tudo que foi de bom que apareceu durante aquele tempo. Nunca mais houve falta de comida, falta de comprar isto ou de comprar aquilo, nunca mais houve esses problemas. Mas as pessoas só se lembram... Dos ganhos é a segurança alimentar, não é? Exato, principalmente a segurança alimentar. Já não há mais o espectro da fome. Exatamente. Mas eu agora, em matéria de direitos humanos, houve aí alguns problemas. Aliás, essa situação suscitou mesmo a intervenção da Amnistia Internacional, que fez alguns relatórios sobre isso. Eu sei disso. Mas na rua falava-se dessa situação, das prisões, desse grupo de cidadãos de São Vicente que estaria a preparar... Pessoas ligadas a fulano de tal que está preso ou a cicrano. Não era uma coisa assim muito evidente. Não era. Pode ser que fosse a portas fechadas, mas na rua, assim, para se comentar, não era assim. As pessoas estavam preocupadas em tratar da vida delas, não é? Principalmente aqui em Mindelo. As pessoas não dão muita importância a esse tipo de coisa, porque têm outras coisas que são prioritárias. Tem festa,
tem festival, tem não sei o quê, tem essas coisas todas que os ocupam, e então o resto vai ficando para depois. Muito bem. E a reforma agrária em Santo Antão também acompanhou ou não? Não, acompanhar, de ouvir dizer. Todo mundo pensou... Mas ouvia através da comunicação social sim, alguma coisa? Não, isso eu ouvi, mesmo na rádio, em todos os lugares se falava disso. Eu sempre pensei que uma reforma agrária seria bem aceita, porque a ideia era o quê? Dar a terra a quem a trabalha. Essa era a ideia. Os agricultores, os lavradores, os trabalhadores da terra em Santo Antão, principalmente em Santo Antão e provavelmente em Santiago também, nessas ilhas mais agrícolas, eram explorados demais. Mesmo que tinham um pedacinho de chão, acabavam por perder, porque quando vinha uma seca, eles iam buscar ajuda naquele dono de grandes terras, então grandes relativo, porque aqui não há ninguém com grandes terras, mas acabavam por ficar vendidos àqueles fulanos que também já era compadre, porque já tinha batizado o filho. Enfim, havia uma série de relações que não dava lugar, não dava espaço para essa tal reforma agrária. Antes de fazer isso, deviam ter feito um estudo para saber como é que esse povo lida com os mandões, com os coronéis. Ninguém fez isso, pensando que a reforma agrária ia ser um milagre, que ia acontecer porque ia dar a terra a quem a trabalha. Princípio, maravilha. Mas e aquele fulano agora que ficava sem o compadre? Aquele compadre que batizou o filho dele, aquele compadre que é o dono de loja, que é o dono das sementes que se põe na terra, que é o dono da água que se vai regar. Ele era o dono de tudo, não tinha hipótese. Então continuou a ser o dono de tudo. E como é que a escrita entrou na sua vida? Portanto, foi professora, locutora de rádio, cronista, ainda hoje escreve, né? Continua a escrever também. Sim, escreve. Mas a escrita sempre esteve lá presente? Sempre. Acho que desde muito pequenina. Minha mãe contava que eu tirava um graveto do fogão, porque nós vivíamos no campo. Nos meus primeiros 10 anos de vida eu vivi no campo. A minha mãe dizia que eu tirava um graveto de um fogão e eu começava a esfregar, a fazer gatafunhos num papel e depois queria que toda a gente lesse aquele papel. E, ao que parece, eu vim com isso já de nascença, porque eu sempre escrevia coisas, não é? Escrevia, mas não mostrava a ninguém, né? Eu guardava ou deitava fora. Quando eu fui para Santo Antão, colocada no Paúl, eu passei 3 anos lá. Lá eu comecei a recolher umas lendas da terra. Aparecia uma festa popular, essas festas juninas, por exemplo, que agora se chama, dizemos festas juninas, mas antes eram festas de tambor. Aparecia uma festa daquelas, tem as suas características muito típicas, e eu perguntava, isto aqui, como é que apareceu? E então contavam, isto aqui, um mastro que se chama Mirão. Então tinha uma pomba lá em cima e eu tinha sempre muita curiosidade em perguntar. E contavam, é uma lenda, e lá contavam a história que tinha acontecido no naufrágio, não sei quem. Hein? E eu ia escrevendo. Depois eu perdi todos aqueles textinhos. E foi pena porque uma vez eu vinha de Santo Antão para São Vicente e eu trazia todos os meus livros de curso, todas as minhas coisas, em 2 cartões. Colocaram em cima do cais, quando eu olhei, já tinham roubado e eu fiquei sem nada. Tudo aquilo que eu tinha feito durante aqueles anos desapareceu. Até os meus livros de curso fiquei sem eles. Mas foi isso. Começou assim, a escrever aquelas lendas e depois eu comecei a... Fui participar num concurso do PNUD, parece-me. Acho que foi do PNUD. Pediram um texto sobre população, casamento, família... E eu lembro que eu estava a trabalhar no MCV naquela altura e a Crispina me disse, vai fazer um texto para mandar para aqui. Eu disse, porquê? Eu nunca participei nessas coisas, mas tu escreves tão bem, porquê que não aproveitas? Então eu fui fazer e eu ganhei naquela altura. Depois entrei num concurso, entrei noutro concurso, em todos os meus textos, foi ganhando. As minhas propostas ou ganhavam ou tinha menção honrosa. Então eu comecei a pensar, mas espera aí, parece que é alguma coisa, porque aqueles concursos tinham júris que era tudo com pseudónimo, não tinha hipótese de ser favor de amigos, porque nem sequer eram gente que eu conhecia.
Então eu comecei a juntar historinhas para fazer aquele primeiro livro, Semear em Pó, que agora há dias eu recebi um texto de uma amiga minha brasileira, doutora Sónia Santos, que ela escreveu um livro sobre o semear em pó e deu o nome Semear em Pó. Eu disse, olha que giro. Mas eu o conheço muito bem, nós somos muito amigas, porque ela já tinha feito a sua tese em 2004, tese de doutoramento, ela fez sobre o meu livro Semear em Pó e o livro da Dina, Moras Eram as Noites. Então, esse Semear em Pó foi o primeiro. Portanto, é reconfortante quando o nosso trabalho é reconhecido, não é? É verdade. A gente gosta sempre de ter alguém que pega num trabalho nosso para trabalhar, porque é um bom sinal. É um bom sinal. Eu sim. acho que até devia ter sido um dos critérios adotados pela Academia de Letras. Era procurar gente que tinha trabalho que já tinha sido reconhecido em outros lugares. Não aqui mesmo, pelo padrinho, nem pelo amigo, mas noutros lugares. E o que é que o dia-a-dia do cabo-verdiano lhe ensinou sobre o país real? Foi contando histórias, observando? O meu primeiro livro é sobre memórias da minha infância. A maior parte dos textos, tem só 2 que não são dessa fase, mas eu peguei nas memórias da minha infância, algumas que eu mesma ainda do me tempo lembrava. de Santo Antão, não? Sim, de Santo Antão, alguma coisa de Santo Antão. A parte de Santo Antão não é lembrança própria, são coisas que meus pais me contavam e eu fui incluindo. Agora, da minha infância no campo, no Mato Inglês, o Mato Inglês entra sempre nesse meu livro, porque é um lugar mágico para mim, não é? Um lugar onde eu comecei a abrir os olhos para o mundo. Eu tinha 10 anos quando saí de lá. Então eu fiz memórias de infância, depois veio outro livro que eu, já que tinha feito um livro temático, eu resolvi que também o segundo podia ser, peguei na imigração, as histórias giram à volta da imigração, e o terceiro gira à volta de sonhos. Foram sonhos que eu sonhei, que eu transformei em contos. E por aí. Já são 9 livros? Este que eu estou a lançar agora é o 10º. É o 10º. É o livro que é a biografia do Humbertona que eu fiz, que eu vou lançar agora, já daqui a uns dias só. Quer levantar um bocado de véu deste trabalho ou não? Quer dizer, uma biografia não tem muito véu para levantar, porque é a vida daquela pessoa. É a vida daquela pessoa, mas como ele teve uma vida muito multifacetada, eu achei que era uma pena ficar assim, em branca nuvem. Ele era uma pessoa muito despojada, não ligava a nada. Então, portanto, não há melhor pessoa para escrever a biografia de Humbertona do que a própria irmã, do que eu. Então eu resolvi escrever, mas às tantas eu comecei a sentir o peso de tocar naqueles pontos todos da vida dele. Parecia que era elogio em boca própria. Eu disse, mas o que é que eu vou fazer? Eu fechei tudo, peguei, pus lá no lugar. Eu disse, bom, enquanto eu não encontrar uma solução, um dia eu estava a dormir, é sempre assim, acordo de madrugada e vê um estalo e as coisas aparecem. Acordei a pensar, mas parecia que uma voz estava a dizer no meu ouvido, não és obrigada a fazer isso. Chama as pessoas que lidaram com ele, são os companheiros da música, são os companheiros da diplomacia, são os amigos do Rotary, daqui, da acolá. E eles é que fizeram os testemunhos todos. Eu não precisei contar pormenores, nem fazer elogios, porque eles trataram disso. Foi o que eu fiz. Foi uma solução ótima. Deve ter sido um bocado difícil para si também recordar alguns momentos. Sim, foi. Teve momentos difíceis, principalmente depois que ele morreu, porque a minha ideia era o livro ser lançado com ele vivo, lá sentado na mesa ao meu lado, e ambos, porque somos 2 narradores no livro. Eu falo e ele fala também na primeira pessoa. Então, era isso que eu queria, mas não deu, pronto, o livro agora vamos querer, nesse dia do lançamento, que vai ser o dia 11 de setembro. Porque é 11 de setembro? Não tem nada a ver com as torres, nem claro. Eu tinha escolhido o dia 12, mas a editora já tinha outro livro marcado para o dia 12, então passei para 11, porque já arrastamos demais esse assunto. E o Dorival, como ele está a viver na Arábia Saudita e Dubai, ele vive entre essas 2 regiões, mora no Dubai e trabalha na Arábia Saudita. Quem é? Dorival, filho de Humberto. Então tivemos que arrastar tudo para setembro, a tentar ver se ele consegue vir e apanhar pelo menos o lançamento de Mindelo.
e ele está com esperança que vai conseguir. Então fizemos assim. Além do mais, o mês de agosto é um mês muito rebuliço em Mindelo. É tanto festival, engatilhados uns nos outros. Não há clima, não há espaço para outras coisas. Eu então empurrei tudo para setembro. E como é que a Fátima Bettencourt recorda Humbertona? Ainda eu não é bem recordar, é quase que eu o vejo aqui a passar, não é? E ele morava nesta casa. Depois que ele morreu, é que eu vim morar aqui. Eu não sei se tu estás a ver uma fotografia dele que está ali na parede, depois tu vês. Não é uma fotografia, mas é uma tela do David, como é que se chama aquele senhor de Santo Antão? David Levy. David Levy. Uhum. Ele é que pintou aquela tela. Sempre com o seu violão, não é? Essa tela é a capa do livro que eu fiz. É aquela uma tela. Maravilha. Eu adorei a tela, achei uma obra-prima, porque até a aura do artista a gente vê lá. Realmente nós tínhamos uma ligação muito grande, muita cumplicidade, muita coisa. Era contar os segredos de um e de outro, as coisas que a gente não contava, mas ninguém contava aos dois, os dois um ao outro. Era uma cumplicidade enorme. Apesar de sermos pessoas diferentes, eu sou muito mais expansiva, espontânea, mais expansiva do que ele. Ele só no capítulo da música que eu achava que ele era expansivo. Nas outras coisas era sempre comedido, sempre muito tranquilo, uma pessoa com umas qualidades excepcionais. E depois tu vais ler no livro o que é que dizem os amigos e os companheiros de diplomacia e esse pessoal todo. Mas a música parece-me que esteve também sempre ligada à vossa vida. A música... Já agora a Fátima toca algum instrumento, canta? Não, eu só tocava campainhas de porta, como dizem os portugueses. Não, nunca toquei, porque sabes, o Humberto aprendeu a tocar num clima clandestino. Ele saía de casa para ir a uma aula de música com o Malaquias ou com o Sr. Reis. Era às escondidas. Meu pai não queria saber de história de música, porque música vai provocar o quê? Ele vai ser um boêmio, parodiante, de copos, não vai fazer nada na vida. Era essa a teoria do meu pai. Teoria que não era errada, era comprovada por vários factos. Mas, de qualquer modo, foi assim. E com essa teoria, ele conseguiu aprender a tocar. Até um dia que o meu pai encontrou um amigo num sítio qualquer da cidade. O amigo veio dar-lhe parmado na escola. Seu filho está a tocar muito bem. Meu filho não está a fazer nenhuma confusão. Não, confusão como eu conheço tão bem. Meu pai chegou a casa e disse para a minha mãe: "Oi, Inácia, tu sabes que o Humberto está a tocar violão e já me disseram que é uma maravilha." Minha mãe, que estava a par de todas as saídas clandestinas do Humberto, disse: "Bom, como tu não deixavas, ele, coitado, arranjou maneira de aprender." E foi assim. Eu não podia ter um ambiente clandestino destes, em hipótese alguma. Ele conseguia, mas eu não. Por falar em clandestino, na clandestinidade, ele teve também não é influência, um percurso político também, sim, de militância, desde muito cedo. Desde muito cedo ele teve, sim. E quando ele foi estudar na Bélgica, lá então é que foi mesmo declarado que ele era um ativista político e ele portava-se como tal. Depois ele começou a usar o violão para esse ativismo político. E aí ele gravou músicas de intervenção. Ele gravou vários discos, um deles, esse tal disco de Protesto e Luta, sim. Um de poesia e outro de música, que no livro está tudo isso, toda essa parte do ativismo político que ele fez enquanto esteve Porque ele chamava o violão a sua bolsa de estudo. Falam da bolsa de estudo, olhinha a bolsa, ele levantava o violão, era a bolsa dele, porque realmente os pais não tinham condições para manter um filho em Louvain-la-Neuve, que é uma das universidades de mais prestígio na Europa. Mas ele chegou lá e encontrou possibilidades de estudar, trabalhar e tudo isso. Então, os primeiros trabalhos, ele ainda não dominava a língua. Os primeiros trabalhos foram tipo ir fazer colheita de ervilhas num campo, ou ir mudar cortinas num palácio. Uns trabalhos assim estranhos que não tinham muito a ver com ele, mas era o possível, porque naquela altura ele não podia escolher. Depois, quando ele começou a falar francês, foi muito depressa, muito rápido, e que ele começou a tocar violão, e que ele começou a aparecer em espetáculos mesmo organizados na Bélgica, como o Ariano Suassuna, que é um
dramaturgo brasileiro, apresentou lá o Alta Compadecida na Bélgica, e o Humberto estava no palco, tocando violão para fazer o clima do Nordeste. Ele e mais outros rapazes. Ele começou a aparecer nesse tipo de coisa, começou a gravar discos, por acaso com muita sorte, porque quem estava na Holanda, Djunga de Biluca, nosso primo, que tinha criado a tal casa de discos, a Morabeza Record. Então era lá que o Humberto ia gravar os discos, ia para a Holanda toda a hora, ir e vir, ir e vir. Ele também já tinha trabalho político que ele fazia lá, atrás dos imigrantes, para ver quem poderia aderir à causa. E foi assim a vida dele, uma vida, ora uma coisa, ora outra, ora três coisas ao mesmo tempo. Portanto, vocês tinham uma grande cumplicidade e falavam de política também, nesses Muito tempos pouco, recuados. muito pouco. Ele nunca me disse que havia um partido a lutar, não sei o quê, não sei quantos. Nunca falou nisso, nunca. Portanto, não tentava influenciá-la com essas ideias nunca, políticas? Porque eles não podiam falar, tinham Claro, mesmo regras de... parece que era um compromisso que eles tinham tácito, de não de ética. porque senão as coisas podiam dar para o torto, mais torto do que deu. Ele não me chegou a dizer, e eu muitas vezes eu costumo reclamar, porque o Luís Fonseca, nós éramos amigos do peito, Nelson de Santiago, Onésimo Silveira, todos eram amigos meus de criação. Onésimo criamos juntos, na mesma zona. Mas não deixavam transpirar nada? Não deixavam transpirar nada. Eu percebia pela atitude do Onésimo que alguma coisa havia, porque ele enfrentava PID, mas de peito aberto. Ele era louco completamente. Enfrentava aquela gente de peito aberto. Fazia coisas do Arco da Velha. Uma vez fizemos uns saraus musicais no Cinema Eden Park. Havia um moço, também compositor, que estava muito doente, tuberculoso. Nós quisemos arranjar maneira de o mandar para Lisboa para se tratar. Então fizemos esses saraus. E naqueles saraus nós íamos declamar poesia, que não era propriamente flores nem passarinhos, não é? Então, poesia de Jorge Barbosa, crianças. Jorge Barbosa era considerado um poema perigoso. Então, o Onésimo, quando a PIDE resolveu proibir o espetáculo, nós já tínhamos tudo armado, ele saiu na rua com 2 antologias de poesia que o próprio regime tinha publicado na comemoração, não sei de qual coisa, qual ano de descobertas ou quê. Saiu a brandir aqueles livros no ar, foi lá em cima e disse: cá estão os livros que vocês publicaram, agora vocês vão proibir os poemas que vocês publicaram. Aquela gente não tinha solução com ele, não é? Olha, façam lá o que vocês quiserem. E assim fomos fazendo. Como é que tem evoluído já agora o lugar da mulher cabo-verdiana nestes 50 anos? Foi dirigente da UMCV, sempre deu voz a mulheres, do campo, da cidade, da casa. O que é que mudou nestes 5 décadas? Bom, primeiro eu quero retificar que eu não fui dirigente da UMCV. Fazia parte. Trabalhei, digamos, ligada à direção, porque eu tinha coisas que estavam em meu cargo, como a política externa. Não era política externa, era relações exteriores. Então era dirigente, se estava na direção. Era relações exteriores, que eu tinha tudo as relações com outros países, eu é que fazia, e comunicação. Por isso eu fazia o programa de rádio da OMCV. Como é que se chamava o programa? Só para recordarmos. Da Mulher para a Mulher, que era o mesmo nome que eu tinha tido na Rádio Nacional, na Rádio Barlavento. Eu tinha tido um programa que era da Mulher para a Mulher. Eu fui reeditar esse programa, quer dizer, Ainda se lembra usei o mesmo nome. Como é que fazia, o que é que dizia na abertura do programa, ou isso variava de edição para da Mulher para a Mulher e depois... já não me lembro. Saudações. Por acaso um dia eu estava a mexer nos papéis e encontrei uma folha de um programa daqueles. Eu cheguei a fazer vários programas. Tinha guiões, não é? Escrevia os guiões do programa. Eu fazia o texto, escrevia e depois apresentava, combinava com um técnico de som. A gente chegava lá, olha, em tal lugar, vamos fazer. Eu levava 2 cópias, uma para o técnico, outra para mim. E então era isso que a gente fazia. Eu fazia outros programas também, 5 minutos com educação, porque às tantas eu fui trabalhar na Rádio Educativa. Sim. Estive muito tempo na Rádio Educativa também. Porque, no fundo, claro, a minha saída de Mindelo tirou-me o contacto com os alunos. Foi a única coisa que eu não gostei,
porque eu amava aquele contacto com os alunos. Eu cheguei na praia, fiquei 1 mês numa escola, 1 mês. Logo vem alguém me pedir se eu queria ir trabalhar na UMCV. Eu simpatizava com o trabalho deles, elas faziam muita coisa para as mulheres, em termos de lhes dar uma independência financeira, era o principal objetivo. Então eu fui, nunca mais voltei para as aulas. Quando eu saí da UMCV, já era no contexto da mudança política, voltei para o meu quadro de origem, que era educação, e ali pediram-me para ficar na rádio educativa, como quadro da rádio educativa. Lá fiquei, pronto, até a reforma. E a mulher cabo-verdiana tem sido protagonista ou apenas coadjuvante da história da independência? Quando a gente ela tem sido fala tudo. da história ela de Cabo Verde... Tudo. Eu costumo dizer que se não fosse Mas ela, os protagonistas homens... é que aparecem, os homens é que aparecem sempre nos livros, Pois nos livros. nas narrativas. Sempre. A história em todo o lado está cheia de homens, mas na vida real quem está é a mulher. Eu costumo dizer até que se não fosse elas, os homens ainda estavam a comer raízes. É verdade. Elas têm feito realmente um percurso muito bonito, porque hoje em dia já não se encontra. Como é que podemos situar, avaliar esse contributo das mulheres, por exemplo, na luta, nos primeiros anos de independência? Tem sido uma luta de emancipação. Exatamente. Elas têm tomado as rédeas da vida. Elas tomam conta das crianças, elas tomam conta dos maridos, elas tomam conta dos parentes mais velhos que já não podem fazer nada, elas é que cuidam, elas tomam conta de tudo. Eu vi, numa viagem para o Brasil, as cabo-verdianas, como é que elas vivem quando vão para fora buscar negócios. É uma coisa impressionante, elas são uma força da natureza. E ninguém dá valor, porque ficam à espera dos atos, das ações que mostram a mulher num púlpito, a falar, a fazer um discurso político. Não é nada disso, é a vida mesmo de que elas estão a tratar, não é discurso político. Se bem que elas também já entraram nisso, porque já tivemos um governo paritário que tinha tanto de homens como mulheres, até mais mulheres. Hoje em dia não temos nenhum, porque eu não sei o que é que deu aí uma febre que expulsar as mulheres em massa foi uma coisa terrível. Temos algumas mulheres no governo. Sim, agora temos Rosa, aquelas que ficaram, que Janine Leles. Exato, Janine Leles e a doutora Joana Rosa, que é da Justiça, não é? Sim. Acho que são as únicas. Temos a Lídia, que é de São Vicente, não é ministra, é secretária de Estado. É secretária não sei se me está a escapar mais alguma, mas houve uma saída sim, em massa que foi um bocado terrível de explicar e de entender. Eu não sei, mas politicamente, eu não sei se os políticos que fizeram isso não perceberam que estavam perdendo power, perdendo espaço, porque tirar as mulheres, não sei se é uma boa ideia. Ou então, quando foram postas, foi mal, foi errado. Eu não sei se elas foram tiradas porque estavam trabalhando mal ou se elas foram tiradas para dar lugar a outros. Isso nunca se chegou a saber. Mas eu acho difícil ser só gente sem capacidade. De uma vez, aquele monte de mulheres. Enfim, já passou. Muito bem. E qual é que é a sua opinião sobre a lei da paridade? Vai mudar alguma coisa na participação das mulheres? Sabe, eu não sou muito a favor dessas coisas que parecem forçadas. Vamos pôr X mulheres aqui. As cotas. Porque há X homens, cotas, essas coisas. Eu vou mais pela capacidade, pelo mérito. Só que o mérito tem que ser reconhecido. Se ele não for reconhecido, não adianta ter esse mérito. Para quê? Se ninguém o vai reconhecer. Mas eu continuo achando que o mérito ainda é a melhor via, conquanto que quem está a dirigir tenha sido posto por mérito, não é? Claro. E como é que a mulher aparece na sua escrita? Aparece muito, mas não é um monopólio. Não tem um monopólio da minha escrita, porque a mulher não vive sozinha. Ela vive com o homem. Ela vive no meio de uma sociedade. Como é que eu vou trabalhar a mulher sozinha? Não posso. Eu tenho que trabalhar tudo em conjunto. Para mim, é assim, tudo em conjunto. Por exemplo, eu tenho um conto no meu primeiro livro que fala, que todo mundo gosta muito, aquele conto já foi escolhido por uma série de coisas, que é o Primo Bitu. O Primo Bitu era um velho que visitava a nossa casa. Claro que o herói, o personagem principal é o Primo Bitu, mas no meio daquilo tudo está a minha mãe, que o recebe, que vai
cuidando de proporcionar o conforto que aquele velho precisa. Então, eu acho que é assim. Eles têm que ser complementares, têm um sentido de complementaridade na minha escrita. Eu não gosto de escrever só para mostrar o sofrimento da mulher. Eu gosto de os colocar juntos, porque assim é que é a vida. Na vida eles não são separados. No início da conversa fiz referência a isso, portanto, depois de 32 anos a viver na praia, atualmente vive em São Vicente. Como é que encontrou essa ilha, São Vicente? É o São Vicente de outrora? São Vicente que deixou para trás? Não. São Vicente de outrora ficou lá no Sérgio Frusoni. O Fecho São Vicente era sábado. Era sábado. E no meu tempo também era sábado. Continua ainda, não é? Ou não? Ainda é. As coisas estão a mudar. Ainda é. A gente fica à procura das coisas que se faziam há uns anos atrás e que agora já não se fazem. Já não há aquela gentileza, já não há aquela morabeza, aquela suavidade de maneiras que a gente em qualquer momento sai à rua e vai até ali ou vai até acolá. Não, já não é bem assim. Agora a gente tem que estar. Mas uma vez o São Vicentino era mais brincalhão, até gozava até com as pessoas que vinham de fora. É verdade, ainda gozam. Contava piadas das pessoas de Santo Antão, ainda gozam. Eu como professora, eu cheguei a ter alunos na aula que tinham complexos por causa disso. Tinha vindo de Santo Antão, uma vez eu tinha uma turma no Liceu Velho, que tinha um garotinho, dentro daquela turma ele era o único garoto que tinha vindo de Santo Antão. Então, coitadinho, ele era um bullying permanente. Até que uma vez eu disse, eu vou-vos mostrar o que é bullying. Eu resolvi arranjar uma aula que mostrava como é que se fazia peão, como é que se jogava o peão. Aqueles meninos de São Vicente não sabiam. E como é que se fazia um esteirado, aquele esteirado que a gente faz como um silo. Os São Vicentinos também não sabiam. Nunca ouviram falar em esteirado. Então, aquela aula era Desde essa altura, pronto. Aquele rapazinho brilhou de tal maneira que eles ficaram com respeito dele. Mas São Vicente, olhando para esse percurso de 50 anos, onde é que podemos enquadrar essa ilha, o seu contributo? Tem ficado para trás? As pessoas, nós falamos com as pessoas na rua, reclamam sempre dessa dependência. Exatamente. Algum marasmo. Sente isso, que há um marasmo? A ilha está a avançar. Nunca conseguiram suportar. Tudo tem que ser decidido lá, na capital. Não conseguem digerir isso. E a partir daí vem todo o descontentamento, porque eles acham que têm capacidade e que não é aproveitada, que não é potencializada como devia ser. Eu não sei. E qual é que é a sua leitura sobre isso, a sua opinião sobre isso? O que eu acho é que falta autonomia. As pessoas vão se adaptando às circunstâncias. Aí vão ficando mais preguiçosos, menos criativos. Isso está a dar cabo dessa gente, um certo desta ilha. conformismo. Exatamente, um conformismo, como quem diz, não vale a pena. Tudo que a gente fizer não vai valer a pena. E eu acho que essa divisão por regionalismo... A gente ouve, por exemplo, falando com as pessoas, há um certo desencanto. Sim, eles dizem, pronto, mas vocês é que mandam na praia, portanto... É verdade. Tudo é feito assim. Até uma vez que estavam ali a pintar o mercado, tinham muitos andaimes por fora, alguém disse, o que é que estou a fazer aqui? Um fulano de São Vicente, não, vesti timbalalo para levar para a praia. Sim, agora brincam com estas situações. Brincam com esse tipo de coisa. Essa capacidade reivindicativa que São Vicente sempre teve, eles têm, nas iam... horas de ponta, como eu costumo dizer, cá estão eles todos unidos. Mas tirando isso, não estão ligando muito, porque já viram que não vai adiantar grande coisa. De vez em quando vê um político e finge que está a fazer grandes coisas aqui, ou o Presidente da Câmara também, não sei quantos, mas aquilo é só uma cosmética. Acha que foi boa ideia descentralizar, trazer Ministério? Não. Houve algum contributo desse Ministério, primeiro da Cultura e depois agora do Mar? Eu acho que sim, poderia ter sido, se não fosse aquele ministro estar lá fazendo a sua estrada para subir mais alto e voltando para a praia. Porque o problema é esse. Chegam aqui, mas aproveitam dessa ilha como um degrau para ir mais além. Então, assim, como degrau, então vamos andando nós nos degraus, não é? Porquê que tem que ser os outros, que têm que vir aqui fazer degrau? Mas há uma ideia que está a fazer, digamos, o seu percurso, está a fazer escola de que São Vicente é só festa. Não, assim, a ideia é que os são vicentinos não trabalham. Não trabalham e não querem saber de trabalho, porque é só paródia, é só festa. É verdade que o mindelense tem uma autoestima muito alta. Isso é muito bom, mas também se eles
não pensarem um pouco mais na vida, eles vão se dar mal. Porque eu acho melhor eles começarem a fazer alguma coisa da sua iniciativa, sem esperar que o governo faça. Eu não sei se tem algum cabimento dizer isso ou fazer isso, mas da maneira como está, não pode continuar. Acha que a regionalização seria uma solução viável? É o que eu acho. Uma regionalização que respeitasse as ligações que já existem entre Onésimo as Silveira ilhas. falava muito disso. Ele sempre achou que a regionalização seria a solução. É uma regionalização que irá respeitar as conexões que já existem. Por exemplo, São Nicolau, Santo Antão e São Vicente são praticamente uma coisa só. Se vier uma regionalização que não respeite isso, não vai servir para nada. Mas como observadora atenta nas crónicas, na sua escrita, sente que de facto é essa dependência? As pessoas dizem, bom, nós aqui arrecadamos muita receita que depois é enviada para a praia, se precisamos de alguma coisa temos que pedir. Isso é verdade. Eu não sei se a minha escrita provavelmente teria tocado. Assim, no cotidiano, sente que é essa limitação, essa dependência? Eu sempre evitei meter política na minha escrita, porque é uma área que eu Mas detesto, pode trabalhar isso através da náuseas. ficção, não é? Sim, mais ou menos. Mais ou menos isso vai aparecendo assim, en passant, sem muita incidência, porque se eu der a impressão que estou a falar de política, eu tenho que rasgar aquele texto e começar outro. Eu não consigo fazer isso, dá-me náusea, a maneira como as pessoas são manipuladas, fazem delas gato-sapato, isso eu não suporto. Mas nós temos a impressão de que, eu pelo menos tenho, que já houve tempo em que os intelectuais participavam mais na esfera pública, no debate público, davam, digamos, um maior contributo para se pensar o país, não sei se... Nós temos um intelectual que tem feito isso, que é o Germano. Mas o que é que acontece? O Germano, como ele próprio diz, não tem relações comestíveis com o poder. Então ele é livre de fazer o que bem entender. Agora, outros têm essa mesma situação, nem por isso. Acha que em Cabo Verde o Estado condiciona, quando digo o Estado, é o governo, os partidos do poder, condicionam, digamos, essa esfera da sociedade civil? Pessoalmente, eu não tenho muita razão de queixa disso, porque o tratamento que eu tenho recebido é bom. Às vezes, eu entendo, quando eu estou no meio daquela ação, como há tempos puseram um efígio, uma silhueta, como eles chamam, minha, num jardim público, eu estou lá, mas consciente que estão a ter um aproveitamento político. Alguém está a fazer aquilo para o seu próprio proveito, não para o meu. Mas nós estávamos lá todos, estava Dina, as filhas de Nhô Roque, porque Nhô Roque foi homenageado também com uma silhueta, a Dina também mais abaixo. Então, olha, a gente vai vivendo um dia atrás do outro, porque não tem outro país, não posso trocar este país por outro, isso eu nunca vou fazer. Então, que jeito. Mas falar de outra faceta da sua vida, foi uma mulher da rádio, não sei se ainda continua a fazer rádio, que lugar é que esse meio de comunicação social teve ou tem ainda na sua vida? Eu hoje em dia não estou fazendo nada dessas coisas, a única coisa que eu faço é escrever. Vou escrevendo, tenho aqui uns trabalhos incompletos, que eu disse que eu ia fechar a minha carreira com essa biografia de Humbertona, porque o livro, segundo me disseram, está muito bonito. E por acaso alguém vai trazer um exemplar que já está pronto na praia, vai trazer um exemplar para mim, mas a pessoa ainda não chegou cá. Estávamos a falar de rádio. Perdi. Rádio não. Aqui em São Vicente, desde que eu vim, nada. Mas que recordações é que... Não, as recordações foram ótimas, porque eu trabalhei na rádio na Guiné, em Angola. Na Guiné trabalhava na Rádio Libertação ou noutra rádio? Não, na Rádio Nacional mesmo. Na Rádio Nacional. E esteve quanto tempo na Guiné a trabalhar? Estive 4 anos na Guiné. Estava a dar aulas e depois ia fazer rádio, é isso? 3 deles eu trabalhei na rádio. Em todas eu dava aulas e depois ia. Em Angola era assim, eu trabalhava de manhã na escola e à tarde ia para a Rádio Nacional. Uma vez houve lá um chefe que me chamou e me disse: Dona Fátima, a senhora não acha que a sua pronúncia é muito da costa ocidental da África? Eu olhei para o homem e disse: olha, que esta, de qual costa que o senhor acha que eu devia ter pronúncia se eu sou cabo-verdiana? Não é?
Mas aqui nós zelamos por uma pronúncia. Alfacinha? Não é, ele não disse alfacinha, pronúncia tipo. Pronúncia tipo, que ele achava que a pronúncia tipo é aquela de Portugal. Eu disse, olha, eu tenho muita pena, mas realmente eu não posso fazer nada, porque eu sou cabo-verdiana e eu vou continuar a ser e eu não vou mudar a minha pronúncia. Estudei em Portugal e pronto, é tudo. Bom, o certo é que algum tempo depois propuseram trocar aquele horário da locução para um horário de produção. Eu já vi que aquela proposta era para me tirar da coisa, da antena, porque não era bem visto nas altas esferas. Era o que eles diziam sempre, não é bem visto nas altas esferas, essas pronúncias. Eu disse, então, que altas esferas é que o senhor está a referir-se? Mas o que é que fazia? O almirantado, isso, aquilo outro, tá bom. Mas o que é que fazia? Programas? Falava de Cabo Verde? Falava desses países? Não. Locução mesmo, noticiário. Noticiário. E assim eu passei para a produção, fui trabalhar, por acaso, com uma pessoa que nós ficamos muito amigas, Maria João Simons, e mulher do Simons, que foi um grande radialista lá em Angola. E trabalhei lá até vir para Cabo Verde. Portanto, a rádio foi também uma forma de contar o país, pelo menos... Por aí, porque de vez em quando aparecia um colega que fazia uma entrevista sobre a terra, sobre a minha terra, e quando havia uma data qualquer importante, vinham com essas entrevistas e eu ia contando aquilo que eu sabia, apesar de ter estado esses anos todos fora. No fundo foram praticamente 10 anos. Estive 4 em Portugal a estudar, depois eu tive 4 na Guiné-Bissau e 2 em Angola, já fazem 10 anos que eu estive fora deste país. Mas antes já tinha aquela experiência da Rádio Barlavento? Sim, eu já tinha experiência da Rádio Barlavento. O que é que fazia na Rádio Barlavento? Locução. Também, lia os noticiários também. E tinha esse tal programa da Mulher para Mulher. Da Mulher para Mulher, sim. Que eu fazia junto com o Osvaldo Osório. No final destas 5 décadas, deste percurso, como é que hoje, a partir de São Vicente, avalia o país? Qual é que é a radiografia que faz? Nós estamos a cumprir, de facto, os ideais da independência, da liberdade e da democracia. Ideais são sempre utópicos e ninguém consegue cumprir ideais. É melhor a gente ir para um aspecto mais pragmático, de ver quem tem necessidade e quem precisa, qual é a zona que precisa de sanidade, ou que precisa de habitação, ou que precisa disto. Coisas práticas. Eu estou mais por aí. Isso aí, gente, ainda não chegou lá. E eu acho que não vamos chegar nunca. É um país pobre, que não tem recursos naturais, então nós vamos sempre passo a passo. E há sempre uma meta mais à frente. Mas uma coisa que devíamos ter feito nestes 50 anos e que não fizemos. Muita coisa, mas muita coisa se fez também. Eu gosto mais de pegar nas coisas que se fizeram e não naquelas que não fizemos. Eu prefiro o lado positivo. Aprendi sempre na pedagogia a pegar no positivo e não, por exemplo, quando um aluno dá um erro num ditado, eliminar a palavra, para ele não olhar mais para aquele erro. Eu cobri a palavra toda. Em vez de corrigir aí em vez de mandar o menino, vai responder, escrever esta palavra, x vezes. Não vai olhar mais para aquilo. Agora a palavra vai aparecer noutra situação, no quadro ou em qualquer outro lugar, ele vai habituar-se à palavra correta, sem olhar para o erro. Porque essa história então falemos de desafios que o país tem pela frente, o que é que deve fazer e que Cabo Verde idealiza já agora para a próxima década. Com essa teoria, que eu acho que é um bocado fantasiosa, da gente ter subido a país de rendimento médio-alto. Médio-alto. Isto veio mesmo a calhar, não é? No final já de 50 anos de independência. Sobre isso e pareceu-me que essas duas classificações não foram feitas pela mesma entidade, nem com os mesmos critérios. Uma foi feita por uma entidade e essa segunda foi feita por outra entidade que não tem nada a ver com aquela. O que é que a leva a pensar dessa forma? Não, eu li que foram feitas por duas entidades diferentes. Aquela primeira foi feita pela... É tudo do Banco Mundial. Não é tudo do Banco Mundial. Esta segunda que é do Banco Mundial, a primeira não era. Esta segunda é que levanta dúvidas. Muito bem, mas está a questionar essa classificação? É porque nós vamos nos estribar nessa classificação e vamos começar a baldar, porque nós estamos no rendimento alto. Daqui a nada é primeiro mundo. Somos um bom aluno. Somos um bom aluno, não é? É verdade. Nesse tipo de coisa aprendemos depressa. Mas naquelas que são importantes mesmo, descuidamos um pouco.
Eu acho melhor a gente pensar na realidade do povo que temos, da quantidade de crianças que ainda estão ao abandono, dos meninos que dormem na rua, da droga que está graçando por esse país à vontade. É uma coisa impressionante. A minha filha, quando me fala disso, fica arrepiada. Ela tem reparado muito nessa questão da droga, que uma vez Cabo Verde era apenas uma plataforma giratória, não é? De passagem. Agora não é só isso, é muito mais. Há muito consumo. Há aquelas drogas de pior espécie, as sintéticas, que chegam aqui para ficar, para ser usadas aqui, que estão a dar cabo dessa juventude. Muito bem. Fátima Bettencourt, muito obrigado por ter estado connosco neste exercício. Vamos terminar com esta droga? Não acredito. Não. Que Cabo Verde já agora idealiza para... Eu não gosto desse exercício que, enfim, que até nos foi proposto recentemente de idealizarmos um país, Cabo Verde, até 2075, daqui a 50 anos. Ainda por cima com data marcada. Sim, prefiro mais olhar Cabo Verde, próxima década, daqui a 5 anos. Exatamente, assim, aquilo que a gente consegue ver e atuar também e fazer alguma coisa para... E falar deste para... Cabo Verde que nós temos no presente e perspectivarmos o país daqui para as reformas. Eu acho que além daquelas... Educação, nós não falamos muito sobre educação. Não falamos muito, como lhe disse há pouco, eu estou fora da educação há uma data de anos. Praticamente desde que eu fui de São Vicente para... Já não fiquei mais ligada. Mas tem uma ideia da qualidade do nosso... Sim, não, isso eu tenho ideia, porque eu tenho os meus netos a estudar e a minha neta, que está agora a terminar, vai entrar no último ano do liceu, ou está na escola técnica, porque foi aconselhada. Ela é boa aluna, tem notas excelentes. Ela foi aconselhada no liceu a passar para a escola técnica, porque a matemática, que era a parte forte dos planos de estudo dela, ela quer fazer economia. A matemática lá era uma coisa mais séria, levada mais a sério, não sei quanto. Ela fez essa mudança, mas não se deu bem porque encontrou um professor que não deixa nenhum aluno se dar bem. Ele tem prazer em mostrar que ele é que é o bom e põe-se em competição com o aluno. Quer dizer, vamos lá ver no próximo ano se ela consegue ter um professor diferente para não ter esse problema. Mas realmente ela tem notas altíssimas em tudo. Perfeito. É 19, é 20, é por aí fora. E que país, que Cabo Verde é que gostaria de deixar para a sua neta? Para a minha neta e para os meus bisnetos, que eu já tenho 3 e a caminho de 4. Oh. Respeito. Que país é que vai deixar? Um país, além das qualidades que nós temos, da resiliência, da coragem, de enfrentar, além dessas qualidades que a gente deve manter, mais tolerante. Sermos um pouco mais tolerantes com essa gente da Costa da África que vem para aqui, todos se queixam. Mesmo entre as ilhas há muitas queixas de discriminação. Ora, quem somos nós para estarmos a discriminar alguém? E eu acho isso muito duro, porque nós temos cabo-verdiano que está espalhado por todo o mundo. Como é que podemos discriminar um imigrante que chega? Mas acontece muita vez. Há aqui gente que tem anos e anos e anos nunca conseguiram ter a cidadania cabo-verdiana. Eu acho que era melhor a gente receber melhor as pessoas que chegam, para que nos recebam também melhor quando vamos. Agora sim, obrigado por ter estado connosco nestes 50 anos, Vozes de Independência, a partir de Mindelo, a olhar para Cabo Verde, e obrigado já agora também por ter partilhado connosco as suas memórias. Assim, passam, que remontam um tempo quase tudo ficou por dizer.